Olá a todos, me chamo João Pedro Jordan e eu faço parte do programa de iniciação científica da UniOeste, programa PIBIC, e hoje vou apresentar o trabalho Índices de Vegetação para a determinação dos teores de clorofila no milho com aplicação de uniconazole. O trabalho foi orientado pelo professor Erivelto Mercante. Bom, inicialmente então, é interessante que a gente entenda que o sensoriamento remoto ele é uma técnica utilizada na aquisição de informações de propriedades de algum objeto ou fenômeno por meio de um dispositivo de registro, sem que haja necessariamente contato físico com um objeto de estudo. Esse valor ele é obtido então através de sensores. Os valores obtidos desses sensores são separados em faixas de comprimento de onda para que então seja possível calcular os índices de vegetação. A espectroradiometria fornece valores numéricos para refletância em diferentes comprimentos de onda, que vão de 300 nanômetros a 2.500 nanômetros, os quais permitem diagnosticar o status da planta, sendo separados em faixas de 400 a 700 nanômetros, que seria a faixa do visível. A refletância ela corresponde a alguns pigmentos fotossintéticos, já de 700 a 1.300 nanômetros, que seria a região do infravermelho próximo, a magnitude da refletância é devido à estrutura da folha. Já no infravermelho médio, que abrange a parte dos 1.300 aos 3.000 nanômetros, ela é relativa à absorção de água e alguns outros compostos. O milho é um cereal pertencente à família Poaceae, que possui grande adaptabilidade e ampla variabilidade de genótipos, possibilitando seu cultivo em diversos climas diferentes, sejam em climas tropicais, subtropicais ou temperados. Sua temperatura ideal de desenvolvimento está na casa dos 25 a 30 graus Celsius. Bom, já a questão dos bioestimulantes e dos fitohormônios. Os bioestimulantes vegetais são substâncias ou micro-organismos responsáveis por aumentar a resistência contra estresses abióticos, aumentando também a eficiência nutricional e melhorando as características qualitativas da planta. Além disso, a aplicação de bioestimulantes é uma opção viável para atenuar os efeitos do estresse hídrico nas plantas, mantendo os processos fisiológicos. Já os fitohormônios são pequenas moléculas que desempenham importante papel entre a sinalização, acarretando em modificações significativas no desenvolvimento e crescimento vegetal. Qual seria a principal diferença? Enquanto os fitohormônios são substâncias produzidas pela própria planta, os reguladores de crescimento são substâncias naturais, como as produzidas por fungos, ou podem ser também sintéticas, que interferem no crescimento da planta. O uniconazole ele é um regulador de crescimento sintético que pertence ao grupo dos triazóis, que causa retardamento no crescimento vegetal. No milho, a utilização do uniconazole é associada à mitigação dos efeitos de estresse hídrico e também pode promover aumento nos teores de amido. Desse modo, então, o objetivo do trabalho é selecionar índices de vegetação que melhor se correlacionem com os teores de pigmentos fotossintetizantes em relação à aplicação do uniconazole. Bom, os dados utilizados nesse estudo foram obtidos através de um experimento conduzido na Casa de Vegetação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel, onde sementes do híbrido de milho MSG 1001 foram submetidos inicialmente ao tratamento com uniconazole, nas concentrações de 0, 50, 100, 150 e 200 mg por quilograma, durante um período de 12 horas, seguido por sua semeadura em vasos contendo areia. O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 9 repetições, sendo a unidade experimental constituída por um vaso com 2 plantas. Os teores de clorofila A, B e carotenoides foram determinados 20 dias após o plantio com o auxílio de um espectrofotômetro utilizando absorvâncias conforme as expressões desenvolvidas por Lichtenthaler. Para a leitura das informações espectrais, utilizou-se do acessório do espectroradiômetro ST-Live Clip, que inclui fonte de luz embutida, e o sensor Fieldspec 4 modelo Standard RES, que opera entre comprimentos de onda de 350 a 2.500 nanômetros. O equipamento possui resolução espectral de 3 nanômetros para leituras realizadas no visível e infravermelho próximo e de 10 nanômetros para leituras no infravermelho de ondas curtas, sendo capaz de realizar uma leitura a cada 0,2 segundos. Para converter os sinais de radiância em reflectância espectral, foi utilizado um painel branco calibrado. Os dados obtidos foram tabulados e transformados nos seguintes índices de vegetação através do software XCField: LDVI, MPRI, SR e GNDVI. Em seguida, a análise estatística das correlações dos teores de pigmentos fotossintetizantes e os índices
foi realizada no software ActionStat, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson quando não houver normalidade e de Spearman quando houver normalidade nos dados, classificando os coeficientes de variação conforme Cohen. Bom, desse modo, então, foi possível obter que as médias das quantidades de clorofila foram significativas apenas na folha V3, sendo os 3 pigmentos encontrados em maior quantidade na dose de 150 mg por quilograma. Nessa mesma dose, também foram obtidos os maiores valores para a folha V2 na clorofila A e carotenoides. Na folha V4, os maiores valores foram encontrados na dose de 200 mg por quilograma, mesmo que não significativos. Contudo, não foi possível encontrar uma equação de regressão para os teores de clorofila e as doses de uniconazole, sendo então impossível afirmar que há uma relação. Já na folha V4, essa relação foi comprovada por meio de regressão. Logo, é possível observar que o regulador de crescimento promoveu o aumento nos teores de clorofila A e B sem afetar o teor de carotenoides. Bom, isso ocorre porque o uniconazole provoca a inibição endógena de giberelinas, resultando em modificações em níveis de alguns fitohormônios como o ácido abscíssico e as citocininas. De acordo com Liu et al., essas modificações podem promover alterações nos teores de clorofila. Com relação aos índices e os teores de pigmentos fotossintetizantes, os índices do visível só apresentaram correlações significativas no estágio V3. Os resultados significativos no estágio V3 se correlatam com o impacto do incremento do uniconazole nos teores de clorofila. Contudo, o NDVI e o GNDVI, que são índices de bandas multispectrais, apresentaram correlação significativa com os teores de clorofila, mesmo nas folhas V2 e V4, onde os teores de clorofila não foram impactados significativamente pelo uniconazole. Isso se deve porque os índices multispectrais são mais sensíveis às alterações de refletância na planta. De acordo com Papa et al., os pigmentos apresentam capacidade de interferir nas características de refletância da planta, o que justifica as alterações serem notadas pelos índices do visível apenas onde houve impacto significativo do regulador de crescimento. Já o uso de índice calculado com a refletância do Red Edge são mais precisos na determinação dos teores de clorofila, o que se justifica por se ter uma maior precisão com o NDVI e com o GNDVI. Já a refletância dos carotenoides, que não obtiveram nenhum tipo de correlação com nenhum dos índices selecionados, estão em uma faixa que os índices selecionados não abordam, que seria a faixa dos 400 nanômetros próxima da banda do azul, o que justificaria a ausência de correlação. Dessa forma, é possível chegar às conclusões de que os índices das bandas multispectrais forneceram melhores modelos de correlação com os teores de pigmentos em relação aos índices do RGB. Para melhor resultados com os teores de carotenoides, recomenda-se o uso de índices que abranjam a banda do azul de modo a capturar as variações de refletância nesta faixa. Agradeço ao CNPq e à CAPES pelo apoio financeiro e à UniOeste e ao Geolab pelo apoio e espaço cedido. Muito obrigado.